aqui. Você pode erguer a tua voz onde você está nesse momento e fechar os seus olhos e declarar mais uma vez a Jesus, só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui mais uma vez, só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra, nós arrumamos a casa, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra.
olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Boa noite, Liga Maricá. Como vocês estão, meus queridos? Prontos para uma noite incrível de presença de Deus? Prontos para uma noite incrível de visitação do Espírito Santo? Então eu quero te convidar nesse exato momento a prestar um culto comigo. Esse não é um momento onde nós estamos assistindo uma live, ok? Esse é um momento onde nós estamos cultuando ao nosso Deus. Esse é o momento onde nós estamos adorando ao nosso Abba querido. Então eu quero pedir que onde você estiver, pode ser que você esteja no ônibus voltando para casa, pode ser que você já esteja na sua casa, mas eu quero te convidar agora a fechar os teus olhos. Se for possível, erga as tuas mãos para os céus e nós vamos começar esse tempo. Nós vamos quebrar o nosso vaso de incenso, nós vamos quebrar o nosso nardo puro, nós vamos perfumar toda a casa, nós vamos atrair a presença, nós vamos adorar aquele que veio e venceu. Então, com os teus olhos fechados, comece a adorá-lo agora com as tuas palavras. Comece a exaltá-lo com as tuas palavras. Não se preocupe com adoração corporativa, nós ainda teremos mais um momento de louvor, mas esse é o teu momento de adoração. Esse é o momento da tua adoração particular, esse é o momento da tua adoração secreta, sabe? Daquilo que é o teu íntimo. Então comece a exaltá-lo. Senhor, nós te amamos. Exaltamos o teu nome nessa noite, Senhor. Glorificamos o teu nome por tudo que o Senhor é. Ah, Senhor, muito obrigado pela tua fidelidade, muito obrigado pela tua bondade, as tuas misericórdias que se renovam todas as manhãs. Como é bom nós sabermos que amanhã pela manhã há misericórdias renovadas sobre nós, que falam da tua bondade, que falam do teu amor sem fim. A tua palavra fala que com laços de bondade e amor nos atrai. A tua palavra fala que o arrependimento, nós somos levados ao arrependimento pela tua bondade. Então, Deus bom, nós queremos te cultuar nessa noite. Deus bom, nós queremos te exaltar nessa noite. Deus bom, nós queremos te agradecer por cada líder, por cada ministro que nestas últimas sextas-feiras liberou palavras de Deus, que acessou o lugar santo e que trouxe liberações e revelações do céu para a terra. E eu clamo ao Senhor agora sobre a minha vida, Pai. Eu clamo pedindo que o teu Espírito Santo me revista, que o teu Espírito Santo me unja e que eu possa fluir como o rio das águas vivas nesse lugar. Que eu possa fluir como o rio de Ezequiel 47 e que os teus filhos possam entrar na profundidade da revelação que o Senhor tem para essa noite. Então eu peço, Espírito Santo, que o Senhor comece a se mover com toda a liberdade onde eles estiverem. Ah, Senhor, se eles estão no ônibus, eu peço que o Senhor os invada no ônibus mesmo. Se eles estão em casa, eu peço que o Senhor os visite nas suas casas. Onde eles estiverem, Espírito Santo, eu quero pedir nessa noite que o Senhor os dê um encontro sobrenatural com a tua presença. Nós tomamos consciência da tua presença agora. Nós tomamos consciência de que o Senhor está aqui. Nós tomamos consciência do teu toque agora. Nós tomamos consciência da tua glória agora. Então eu peço, Espírito Santo, se apresenta. Se apresenta nas casas, se apresenta onde os teus filhos estão, que eles sejam agora mesmo
atingidos pelo Teu Espírito, que eles sejam agora mesmo atingidos pela nuvem da Tua glória. Nós preparamos o ambiente, nós declaramos todo esse tempo é Teu, nós cultuamos ao Teu nome, louvamos ao Teu nome, em nome de Jesus Cristo. Vamos continuar adorando ao Senhor.
coração. Como eu amo seus caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a ti. O que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. O que posso te dar? O que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. Declare: tu és bom. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é para sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é para sempre. Lindo Jesus, Rei do meu coração. Como eu amo seus caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a ti. O que posso te dar? O que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. Declare: tu és bom. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é para sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom. Aleluia. Declare isso. Declare, declare, declare. Teu amor é para sempre. Sim. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é para sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é para sempre. Espírito Santo, nós te amamos. Nós te amamos, nós te amamos. Nós mergulhamos no teu amor agora, Espírito Santo. Feche os teus olhos aí onde você está.
Em nome de Jesus Cristo, e comece a estabelecer a tua conexão, comece a estabelecer o teu relacionamento com o Espírito Santo. Comece a buscar a presença física do Espírito Santo. Comece a desejar o toque físico dele. Peça mesmo. Sabe? Às vezes a gente não recebe porque a gente pede mal. A palavra fala: pedis e não recebeis porque pedis mal. Jesus fala: se os homens sendo maus abençoam seus filhos, quando vocês pedirem ao Pai, Ele vos dará o Espírito Santo. Então eu quero convidar todos vocês a fechar os seus olhos nesse momento, onde você estiver, e começar a pedir mais do Espírito Santo. Fale: Senhor, dá-me mais do teu Espírito. Senhor, mais do teu Espírito. Mais do teu Espírito, Senhor. Chora babababa e que corra babababa. Na medida que você for sentindo o toque do Espírito Santo, comece a dar resposta para Ele. Como eu dou resposta ao Espírito Santo? Colocando para fora, na medida que eu sou tocado. Então, se você ora em línguas, comece a orar em línguas na intensidade que você é tocado. Se você não ora em línguas, se você não tem um dom de línguas, comece a pedir mais Espírito Santo, mais Espírito Santo. Vem, 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 Jesus. Vem, Espírito Santo, vem, 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 Espírito Santo. Onde os seus filhos estiverem te buscando, encontre-os. Onde os seus filhos estiverem com fome e sede, dá pão vivo, dá vinho novo. Flua com toda a liberdade, Espírito Santo, e comece a preparar o ambiente. A tua palavra fala que o Espírito pairava sobre a face das águas. Então, a partir desse momento, o Senhor começa a dar ordem à criação. Eu creio que o Espírito Santo é aquele que estava preparando o ambiente para que a terra recebesse o Verbo vivo. Eu creio que o Espírito Santo é aquele que estava preparando o ambiente para que então todas as coisas pudessem ser feitas. Então, Espírito Santo, antes de que tudo comece a ser feito nas nossas vidas nessa noite, nós te damos liberdade a pairar sobre nós. Somente venha, Espírito Santo. Chora caê, chora babaê. Yeshua, Yeshua, te amamos, nós te amamos, nós te amamos. És todo desejado, tu és todo desejado aqui, Espírito Santo. Sim, eu vejo o Espírito Santo tocando algumas pessoas e colocando nelas fome, fome por propósito.
Eu vejo o Espírito Santo tocando no ventre de mulheres e fazendo de vocês mulheres geradoras de propósito. O Senhor vai levantar mães de propósito, mulheres cheias de autoridade do Espírito Santo para gerar filhos espirituais. Eu vejo o Senhor tocando mulheres para que elas se levantem como mulheres que geram filhos espirituais. Não é mais o tempo das mulheres andarem à sombra de homens de Deus. Chegou o tempo de mulheres terem ministérios frutíferos. E eu quero profetizar isso agora, o toque do Espírito Santo no ventre dessas mulheres, fazendo o teu ministério frutífero. Nós viveremos uma seara, um tempo em Maricá de mulheres com ministérios frutíferos. Eu posso ver daqui a uns 5 anos, 6 anos, mulheres de Deus cheias de unção, maduras em Deus, cheias de autoridade, trazendo o reino de Deus para a terra, pregando o evangelho do reino. Enche, Espírito Santo. Você que estava esperando essa palavra como confirmação, coloque aí no comentário. Eu sinto que alguém estava orando, pedindo por isso como confirmação para o seu ministério. Coloque aí no comentário. Em nome de Jesus. Senhor, levanta aqui em Maricá jovens, homens, mulheres. Levanta um exército de filhos. A coisa mais importante em ti, Senhor, não são títulos e cargos, é sermos filhos, sermos discípulos, entendermos que estamos na família de Deus. Então levanta um exército de filhos em Maricá, filhos leais, que amam o teu nome, que amam a tua obra. Espírito Santo, comece a pairar sobre essa cidade, comece a pairar sobre essas pessoas, comece a pairar sobre os jovens desse lugar, para que eles se levantem como um exército de filhos e discípulos, que amam ao Senhor sobrenaturalmente, que abandonam, que deixam para trás, que queimam as suas carroças e que prosseguem para o alvo. Senhor, eu oro por pessoas que sentem dores constantes nas pernas. Espírito Santo, vamos juntos, Espírito Santo. O Senhor pode tocar essas pernas agora. Dores nas pernas, problemas ósseos, eu vejo algo como fêmur. Então eu declaro, Espírito Santo, agora cura plena. Em nome de Jesus, eu declaro dores e enfermidades nos ossos, no fêmur, saia agora, completamente. Completamente, fêmur curado, pernas curadas, dores nos ossos das pernas curados, agora, completamente. Espírito Santo, flua, show, flua, sim. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pela tua amizade. Obrigado, Jesus, pelo teu tempo. Nós te celebramos. E eu peço que o Senhor continue fazendo. Eu peço que enquanto eu ministro, o Senhor continue fazendo. Que enquanto a tua palavra é liberada, o Senhor continue se movendo. E que vasos sejam quebrados, sejam remodelados, e que possam receber vinho novo que vem do céu. Se há um porquê de nós sermos quebrados e refeitos, é para que nós nos tornemos vasos novos, odres novos. E então um vinho novo vem.
Então que essa seja uma noite de quebrantamento, que essa seja uma noite de quebrarmos, de humilhação, de humildade, para que o Senhor floresça em nós coisas novas e que o vinho novo do Teu Espírito venha sobre nós. Nós Te damos toda a honra, nós Te damos toda a glória, meu amigo Jesus. Todo louvor. Sarabababachei. Sim, sabe, querido, se eu pudesse eu ficaria aqui adorando muito. Vamos seguindo para o tempo de palavra. Eu quero te pedir que você abra, por favor, a tua Bíblia no Salmo 127. Salmo 127. Enquanto você abre, eu quero dizer o meu nome. Eu me chamo Léo e eu sou líder na Hope. A Hope é uma igreja avivalista. Nós estamos aqui em Itaipuaçu, no Barroco, e eu tenho muito prazer de poder hoje trazer essa palavra para vocês. Eu quero agradecer ao presbítero Leandro, a todo o pessoal de liderança da Liga Maricá por essa oportunidade, por esse tempo. Eu tenho certeza que os campos estão prontos para a colheita. Jesus fala em João 4, nós vamos falar isso um pouquinho mais hoje. Algumas pessoas ficam olhando e dizendo: daqui a 3 meses é a colheita. Mas Jesus fala: levanta os teus olhos e veja, os campos já estão prontos. Nós estamos vivendo um tempo de envio. E pode ser que você olhe e fale: mas como a gente está vivendo um tempo de envio se está tudo parado, tudo fechado? A realidade do reino de Deus, ela é um pouco invertida, funciona numa polaridade um pouco invertida à nossa. Então eu vejo que se nós estamos reclusos por uma quarentena, por um isolamento social, o reino de Deus já está se movendo na realidade do envio, e nós estamos inseridos nisso. E o Salmo 127, ele fala um pouco sobre isso. Eu quero ministrar sobre nós irmos para além da vontade de Deus. Há um lugar que é além da vontade de Deus. E que lugar é esse? É o que eu quero falar. Salmo 127, além da vontade de Deus, não. Além da vontade. E aí isso envolve a vontade de Deus, mas também a nossa vontade, ok? Salmo 127, versículo 4 fala: como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Preste atenção, o salmista está falando algo muito interessante. Ele está fazendo uma referência, um paralelo. Ele está traçando um paralelo e dizendo que os filhos são como flechas. Então, se nós entendemos, e aí eu vou reduzir um pouco todo esse entendimento. Se nós entendemos que somos filhos de Deus, automaticamente nós entendemos que também somos flechas. Porque o salmista, ele fala algo profético aqui. Ele está trazendo um paralelo profético de uma realidade como o homem enxerga os seus filhos. E naturalmente como Deus também enxerga os seus filhos. E ele diz o seguinte, que os filhos são como flechas na mão do valente. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Então, rapidamente falando, qual é o papel de uma flecha? O papel de uma flecha é exclusivamente ser lançado e atingir o alvo. O papel da flecha não é preparar uma direção, o papel da flecha não é visualizar o vento, o papel da flecha não é qualquer outro senão ser lançado e atingir o alvo. E muitas vezes nós, como flechas, estamos preocupados demais em tentar compreender o que não deve ser compreendido. Então a gente quer compreender se é o tempo certo, a gente quer compreender se essa é a vontade de Deus, a gente quer compreender para que lado eu tenho que ir ou o que eu tenho que fazer, quando na verdade a minha única preocupação deve ser ir acertar o alvo. Mas então como eu vou saber se eu estou indo na direção da vontade de Deus? Mas então como eu vou saber se o que eu estou fazendo é o que Deus quer que eu faça? Primeiro de tudo, você precisa ter relacionamento com Deus. Intimidade com Deus vai te trazer discernimento. Intimidade com Deus vai te fazer conhecer o coração de Deus. Intimidade com Deus vai te fazer descobrir os segredos de Deus.
A segunda coisa é muito simples, é entender qual é a vontade de Deus na Bíblia. E aí eu quero te convidar a abrir, por favor, Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, versículo 10. Mateus capítulo 6, versículo 10. Eu já vou lendo, ok? Diz o seguinte: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Lá em Mateus 18, 18, preste atenção nesse texto. Digo-lhes a verdade, tudo o que vocês ligarem na terra, terá sido ligado no céu. E tudo o que vocês desligarem na terra, terá sido desligado no céu. Então preste atenção em algo interessante aqui. Jesus está dizendo que a vontade de Deus, na oração que nós conhecemos como oração do Pai Nosso, é a seguinte: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, vírgula, que seja na terra como é no céu. E lá em Mateus 18, 18 fala que quando 2 ou mais discípulos se reúnem, o que eles ligam na terra terá sido ligado no céu. Ou seja, qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que o céu invada a terra. A vontade de Deus é que os filhos reproduzam na terra um padrão de valores, de comportamento, um padrão exatamente como é o padrão do céu. Então, se eu tenho relacionamento com Deus, eu sei qual é a vontade de Deus. E a vontade de Deus é essa: que seja na terra como é no céu. Então, se eu for para um emprego, se eu for para qualquer lugar, se eu for para uma reunião, se eu for para um encontro, seja o que for, se eu tenho relacionamento com Deus, eu não vou me desviar. Se eu tenho intimidade com Deus, eu não vou me perder. A questão é que se eu vou para um lugar errado, eu estou indo errado porque eu não tenho um discernimento. E eu não tenho discernimento porque eu não tenho intimidade. Agora, se eu tenho intimidade, não importa para qual lugar que eu vou, porque aonde eu estiver, haverá céu na terra. Aonde eu estiver, os valores do céu estarão plantados naquele lugar. Então vai haver cura, vai haver alegria, paz, justiça, todos os princípios do reino de Deus vão se manifestar onde nós estamos. Então nós não temos que nos preocupar com qual é a vontade de Deus. Essa não é a preocupação de uma flecha. A preocupação de uma flecha deve ser apenas acertar o alvo, ir mais longe. Você já orou? Quando você vai orar por alguém, que é filho de alguém, você já orou dizendo: a flecha que vai mais longe? É porque é justamente isso que uma flecha faz. Uma flecha vai mais longe. Preste atenção no que Jesus disse: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então Jesus, como filho de Deus, como flecha, veio enviado para uma direção, enviado para um propósito. E ele fala: como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então, assim como Jesus é uma flecha nas mãos de Deus, como filhos de Deus, nós também nos tornamos uma flecha, assim como Jesus. E Jesus nos ensina algo mais: vocês farão as obras que eu fiz e obras ainda maiores, ou seja, iremos mais longe. Porque se Jesus está nos lançando, nós iremos mais longe do que Jesus. Se eu tenho um arco e flecha na minha mão e eu lanço a flecha, obviamente essa flecha vai mais longe do que eu. A flecha não vai sair para trás. A flecha vai adiante. Então, se Jesus ele veio enviado pelo Pai, ele nos envia, automaticamente nós iremos mais longe. Agora preste atenção aqui comigo. Salmo 127 está falando: como flechas na mão do valente são os filhos. Ok? Ah, como é bom o homem que tem a sua aljava cheia deles. Então eu percebo que existem 3 movimentos da flecha. O primeiro movimento é o movimento de estar na aljava. A aljava é aquele lugar onde as flechas são guardadas. Ok? Então a aljava representa um momento da caminhada onde nós estamos guardados.
onde o Senhor nos traz para perto, onde talvez a gente tenha se ferido, onde talvez a gente esteja entrando em algum processo, a gente esteja passando por alguma coisa, então nós somos guardados pelo Senhor. Ele nos põe na aljava, Ele nos prepara, Ele nos limpa, Ele afia de novo a nossa ponta, Ele nos coloca na aljava. Então chega uma hora que Ele começa a determinar algo para nós. Então o que Ele faz? Ele pega essa flecha da aljava e Ele posiciona essa flecha no arco. E o momento onde essa flecha está posicionada no arco, o Senhor, aquele que atira a flecha, Ele está vendo a direção do vento, Ele está vendo a distância do alvo, Ele está vendo o que fazer com aquela flecha. E muito antes de sermos enviados, nós somos puxados. O momento de estar no arco é o momento de ser puxado. Então, antes de sermos enviados, nós seremos puxados. Você já percebeu que parece que você vai, mas de repente você não vai? As coisas começam a andar para trás. Você começa a entrar em alguns processos que você fala, o que eu estou vivendo aqui? Esse é o momento onde Deus está puxando a sua flecha, onde Ele está trazendo essa flecha para trás, para que essa flecha ganhe impulso. Então vem o terceiro movimento, que é o movimento de ser lançado. É o movimento de ir, do envio. E no envio, essa flecha está correndo, destinada a encontrar o alvo. Então veja que a nossa caminhada, ela se resume em 3 tempos. O primeiro tempo é vinde, o segundo tempo é vinde, e o terceiro tempo é ide. Jesus fala, vinde a mim, vocês que estão cansados e oprimidos. Depois Jesus fala, vinde após mim. E depois Ele fala, ide e pregai. E é o mesmo movimento das flechas. Vinde para a aljava, vinde para a minha mão, agora ide. Então, se você quer caminhar e se você quer alcançar propósito, se você quer alcançar um lugar, você precisa entender que antes de ser lançado, você precisa de 2 vezes de encontro. Para cada período de lançamento, 2 períodos de encontro. 2 períodos de encontro com a presença, 2 períodos de estarmos lançados em Jesus, e então seremos enviados. Agora, se você está falando comigo, Léo, que nós temos 2 tempos de preparo, nós temos 2 tempos de estarmos guardados, então vai haver o tempo de eu ser enviado, ok, mas você está dizendo que eu preciso ir além da vontade. Exatamente, porque veja, se nós já sabemos qual é a vontade de Deus, e a vontade de Deus é céu na terra, então a nossa vida, ela precisa ser muito além do que viver constantemente querendo descobrir qual é a vontade de Deus. Pode ser que eu já tenha estragado todas as suas orações de uma vida, porque às vezes você só está orando querendo saber qual é a vontade de Deus. E tem gente que investe a vida orando querendo saber a vontade de Deus, e eu te dei o spoiler da existência aqui. A vontade de Deus é céu na terra. Então, por que nós estamos aqui? Agora a gente vai começar a brincar um pouco. Abra comigo João 4:3. João 4:3. Vamos começar a nos divertir com a palavra. A gente vai ler do versículo 3 até o versículo 5. João 4, do versículo 3 até o versículo 5. Vamos lá. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais a Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Salte alguns versículos para o versículo 34. Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Então preste atenção, Jesus já sabia qual era a vontade de Deus, assim como agora você já sabe. Então ele fala, a minha comida é fazer a vontade de Deus. Não é descobrir qual é, buscar qual é cumprir essa vontade. Então qual é o teu alimento? O teu alimento é céu na terra.
Mas Jesus vai além disso. Ele fala, fazer a vontade de Deus e cumprir ou concluir a sua obra. Irmão, há uma obra que precisa ser concluída. Há um propósito que Deus deu para você e você precisa concluir. Você precisa parar de deixar as coisas pela metade. Você precisa parar, você precisa deixar de ser aquela pessoa que só começa as coisas. E você precisa passar a ser aquele que conclui a obra. Muito mais do que descobrir a vontade de Deus, nós somos chamados para completar a sua obra. E preste atenção que coisa interessante. Nós lemos o versículo 3 e o versículo 5, quando Jesus fala que era necessário passar por Samaria. Mas a necessidade não era uma necessidade geográfica. A necessidade não era uma necessidade cultural, muito pelo contrário. Os judeus não se davam com os samaritanos. Então havia uma barreira de raça, havia uma barreira de religião. Mas quando Jesus fala que era ali necessário, qual era a necessidade? A necessidade é João 4,34. A necessidade é, eu tenho uma obra a cumprir. E essa obra a cumprir, ela é maior do que o que nós pensamos sobre os samaritanos. Ela é maior do que o que pensam sobre um homem falar com uma mulher. Ela é maior do que as barreiras religiosas. Ela é maior do que a moral judaica. A vontade de Deus e cumprir a sua obra é maior do que qualquer barreira que possa se apresentar. Então Jesus, ele simplesmente rompe com todo um processo de limitações regionais, com limitações culturais, com limitações morais. Por quê? Porque era necessário completar a obra. Ele era uma flecha. Ele não tinha que pensar no que fazer, ele só tinha que executar. Ele tinha um propósito bem definido e ele não tinha que pensar para onde o vento está me soprando. Ele já sabia qual era a direção. E o que ele tinha que fazer era apenas seguir a direção. A gente às vezes, irmão, perde muito tempo pensando. A gente pensa demais. Deus colocou algo no teu coração, isso está queimando o teu coração e você está pensando, como eu posso começar? Irmão, só abre a tua boca e começa. Ai, mas quanto eu preciso de recurso? Ai, mas quem eu preciso chamar? Você já tem o Espírito Santo, você não precisa de mais ninguém. Deixe que as pessoas te acompanharão, mas comece. Apenas cumpra o que você tem que cumprir. Complete o que você tem que completar, avance o que você tem que avançar e pare de pensar. Você é uma flecha, flecha não pensa, flecha vai. Flecha não pensa, quem pensa é aquele que atirou. Nós já estamos sendo lançados, é um tempo de envio, ele já pensou. Nós estamos apenas aqui executando o seu propósito. Agora, há um problema nisso. E eu quero ministrar sobre 3 desvios. 3 desvios de rota. 3 problemas que vão te fazer mudar a tua direção ao invés de chegar no propósito. 3 coisas que vão fazer com que você não atinja o teu alvo. E que muitas vezes eu mesmo já caí nisso. Não foi uma, não foi 2, foram várias vezes. E isso é um exercício constante para a gente ficar revisitando e reorganizando no nosso interior. O primeiro erro que nós temos é o foco na recompensa imediata. Foco na recompensa imediata, a gente vai ler isso lá em João 4, no versículo 11 e no versículo 12. Anote as referências, eu não vou ler para a gente não demorar muito tempo. João 4, versículo 11 e versículo 12. E João 4, versículo 31, 32 e 35. Primeiro de tudo é o seguinte: Jesus está falando com a mulher samaritana e os discípulos começam: Jesus, você está com fome? Jesus, você não vai comer? Jesus, você precisa comer. E aí é a hora que ele fala: olha, o meu alimento vocês não conhecem.
E depois nós vemos a mulher samaritana. Ah, mas você está falando de uma água, que água é essa? O meu pai Jacó que fez isso aqui. Eu estou vendo esse poço, mas não estou vendo a sua água. Então, tanto a mulher samaritana quanto os discípulos estavam se relacionando com o que estava acontecendo na hora. E todas as pessoas que se relacionam com o que está acontecendo na hora, eles têm um foco, que é a recompensa imediata. Então, o que eu estou fazendo agora, eu vou ter um fruto agora. O que eu estou me alimentando agora, eu vou processar agora. Preste atenção, porque Jesus ele começa lá no versículo 35 falando: olha, vocês estão colhendo de algo que vocês não plantaram. Vocês estão se alimentando de algo que vocês não trabalharam. Olhe e veja que os campos estão prontos para a colheita. Então há um mistério, há uma lógica no que Jesus está dizendo. Quando aqueles homens começam a falar sobre comer agora, sobre se alimentar agora, Jesus fala: olha, vocês estão se alimentando de algo que vocês não trabalharam. Ou seja, hoje o que nós vivemos de céu aberto, não é pelas nossas orações, mas é pela geração anterior, que dobrou o seu joelho, que orou sem cessar, para que hoje nós possamos experimentar o que experimentamos. Então, querido, tire da tua caminhada a perspectiva de que você vai obter os resultados agora, porque você não vai. Até pode ter um vislumbre, mas os teus resultados serão para a próxima geração. Abraão recebeu uma palavra de que ele seria pai de uma nação. A palavra se cumpriu, mas Abraão não viu essa palavra. Abraão gerou apenas Isaque, mas ele não viu Israel com toda a sua multidão. Nós temos que tirar da nossa mentalidade a recompensa do imediato e começar a entender que estamos construindo um legado. E legado é algo sólido que é deixado, não é uma herança que acaba. Uma herança é finita, uma herança tem prazo para terminar, mas um legado ele permanece. Você vê pessoas de famílias importantes do passado, que hoje já nem tem mais recurso financeiro, mas o nome, o legado daquela família permanece até hoje. Então nós estamos construindo legado. Tire o foco da recompensa do agora. Tire o foco do imediatismo. Tire o foco de imaginar que você vai receber algo pelo que você está fazendo agora. E comece a colocar a sua perspectiva na próxima geração. Comece a colocar a sua perspectiva no que está vindo de legado pela sua obra. Sabe, eu não trabalho para que a nossa cidade hoje seja uma cidade de avivamento. Se Deus quiser romper o céu e fazer com que isso aconteça agora, amém. Mas o meu foco, a minha perspectiva é para a geração da minha filha. É para a geração que hoje tem aí os seus 7, 8, 9 anos de idade. Para que quando eles tiverem os seus 15 anos, 16 anos, 20 anos, então eles comecem a experimentar o que eu estou hoje plantando nessa terra. Eu não estou gerando herança, eu estou gerando um legado. Eu não tenho foco se a minha igreja está crescendo hoje, mas eu quero que aquilo que nós estamos fazendo aqui permaneça. Eu não quero saber se eu estou recebendo agora. Eu quero levantar um altar para Deus, um altar de testemunho. Então coloque o teu foco na perspectiva certa, ajuste a sua perspectiva. O segundo erro que nós cometemos é o erro de não saber deixar ir. É o erro de ficar se apegando. Mateus 19:16. Eis que alguém se aproximou de Jesus e perguntou: mestre, o que farei para ter a vida eterna? Nós conhecemos a palavra. Então aquele jovem fala: eu estou cumprindo todos os mandamentos. Eu estou fazendo tudo direitinho. Mas Jesus fala: ok, você está fazendo toda a minha vontade. Então agora deixa tudo, se despede, vende o que você tem. Mas ele não estava disposto. Então perceba que ir além da vontade de Deus, ir além do simplesmente saber a vontade de Deus é algo poderoso. Porque tecnicamente falando, Mateus 19, esse jovem rico sabia e fazia a vontade de Deus, ele cumpria todos os mandamentos. Mas o que Jesus pediu para ele foi: complete a obra. Queime as pontes com o passado. Abandone os vínculos que ainda te prendem.
Para que você tenha futuro, meu irmão, você precisa acabar, romper, aniquilar o passado. E há um problema que é muito sério, é que nós não sabemos deixar ir. Nós não sabemos romper com o passado. E essa é aquela coisa que eu não tenho como te ensinar. Eu estou te dando um norte e falando o que você precisa fazer. Mas romper com o passado só é possível através de vulnerabilidade e de humilhação diante da presença de Deus. E expondo o coração e falando: Deus, eu quero romper com o passado. Romper com o passado não é só romper com o pecado. Romper com o passado também é romper com um tempo de glória. Porque há muitas pessoas que não conseguem ver que hoje o Senhor te colocou num outro tempo. E você fica: mas naquele tempo, quando eu orava as pessoas caíam. Naquele tempo, quando o meu ministério era frutífero. Naquele tempo, quando eu tinha grana, quando eu tinha carro. Irmão, aquele tempo passou, deixa ir. Hoje você está vivendo um outro tempo. E o que Deus tem para você nesse tempo é muito mais importante do que o teu passado. Porque é nesse tempo que você tem de cumprir a obra. É nesse tempo que você tem que completar a obra. Mas no meu passado eu sempre sofri. Mas eu fui muito mal, eu fui muito humilhado pelos meus líderes. Os meus líderes pisavam em mim. Os meus líderes, ok. E agora? Pode ser que você tenha um bom líder, mas você não consegue se relacionar com ele porque você não está deixando o teu passado ir. Pode ser que você tenha um cara incrível do teu lado, andando contigo, um amigo, que não estou nem falando de líder, eu estou falando de amigo. Mas você foi tão ferido no passado que você não consegue desenvolver confiança. Sabe quando você vai conseguir avançar para frente? Quando você romper as âncoras de trás. Quando você desfazer as tuas correntes, deixar essa como é que chama? Lastro. Deixar essa coisa que te prende e aprender a deixar ir. Tem gente muito boa que você vai ter que deixar ir. Tem amigos que você vai ter que deixar ir, porque não estão te acrescentando nada. Círculos de amizade que só se reúnem para falar o que não tem que falar, irmão, não serve para ser teu amigo. Se você tem propósito, eu vou te dizer quem serve para ser teu amigo: pessoas que têm propósito. Se você tem propósito de Deus, você só serve para ter amizade com quem tem propósito, porque essas pessoas vão te levar para cima. Agora, se você se reúne com pessoas vazias e ocas, rompa as amizades. Dura é essa palavra. Irmão, Jesus falava a palavra dura. Eu não tenho problema de falar a palavra dura. Jesus perdeu os seus discípulos. Eu também não tenho problema. O fato é que nós precisamos aprender a deixar coisas para poder viver o que Deus tem para a gente. Nós precisamos aprender a, como Eliseu, se desfazer de tudo para começar a seguir Elias. O manto já caiu sobre você, meu irmão. Não tem mais volta. Então, flecha só vai para frente. Flecha não anda para trás. Se você é flecha na mão do valente, você vai para frente em nome de Jesus. A terceira coisa que nos dá, que nos impossibilita de chegar nesse lugar, é o medo do risco. Medo do risco. E eu quero falar algumas coisas com vocês aqui. Gênesis capítulo 2, versículo 16. Anote, depois você lê essas referências, ok? Gênesis capítulo 2, versículo 16. O Senhor vira para Adão e fala assim: olha, tem uma árvore, não coma daquela árvore. Se você comer daquela árvore, você vai morrer. Preste atenção em algo aqui. Tinha alguma cerca na árvore, tinha uns anjos sinistro, poderoso, bombado, protegendo a árvore. Não tinha nada, só tinha a árvore. Então Deus, ele vira para Adão e ele fala: olha, há um risco calculado da minha parte. Agora veja o que você vai fazer. Aí a gente salta para Jesus, e eu quero falar com você sobre o texto de João no capítulo 13. João no capítulo 13, eles estão falando de Judas. E eles estão falando que Judas era ladrão. Mas sendo ladrão, ele era o tesoureiro do ministério de Jesus.
Olha que coisa interessante. Nós temos Deus, onipotente, onisciente, que sabe de todas as coisas, está em todos os lugares. Nós temos Jesus, Filho de Deus, tal qual Deus, que também sabia de tudo, que sabia do que as pessoas pensavam antes delas falarem, e que certamente sabia que Judas o trairia e que Judas roubava. Mas ele não tinha problema com isso, ele coloca esse homem para ser tesoureiro. É a mesma coisa que falar assim, ó, pega alguém que vai te trair e bota para andar do teu lado. Certamente você não faria isso. Mas o que eu quero te trazer uma perspectiva é que Deus não tem medo de risco. Deus não tem medo de dar um passo de risco. Por que a gente vai ter? Sabe, o medo do risco nos impede de experimentar o que Deus tem para a gente. Então tinham 12 discípulos dentro de um barco, Jesus vem andando sobre as águas. E aí Pedro vira e fala, Senhor, se é você, me chama para ir contigo. O que Jesus fala, vem. E o que Pedro faz, dá um passo de risco. Ele sai daquele barco e ele anda sobre as águas. Ah, mas Pedro afundou. Verdade, Pedro afundou. Mas quando aquele barco chega na praia, nós tínhamos 11 pessoas contando o testemunho. E que testemunho era esse? Eu vi Pedro andar sobre as águas. E nós tínhamos uma pessoa contando um outro testemunho. Qual era o testemunho? Eu andei sobre as águas. Então preste atenção na diferença que faz um passo de risco. Um passo de risco muda toda a história. Um passo de risco te tira de um lugar de espectador e te coloca num lugar de participante. Um passo de risco vai fazer com que você não seja mais aquele que está vendo tudo acontecer, mas você está diretamente envolvido no que Jesus está fazendo na terra. Agora, você precisa calcular o risco, mas você não pode impedir as coisas de acontecer. Então veja, se Deus quisesse cercar a árvore, ele cercava. Se Deus quisesse impedir Judas, ele impedia. Se Deus quisesse retirar o povo de Israel e falar, agora eu não quero mais vocês vão me trair, eu vou escolher, sei lá, os etíopes. Ele podia, mas ele não quis mitigar o risco. Ele calculou todas as coisas, mas mesmo assim, escolheu correr o risco. Você está entendendo? Se nós somos e nós oramos para ser como Jesus, eu quero ser como Jesus, irmão, a primeira coisa que você precisa fazer é, não tenha medo de se arriscar. Não tenha medo de desenvolver o teu ministério, não tenha medo de pregar, não tenha medo de investir, não tenha medo de orar em público, não tenha medo de ligar o teu stories e liberar uma palavra no Instagram, não tenha medo de ministrar um louvor, não tenha medo de começar uma aula, não tenha medo de chegar para o teu líder e falar, cara, eu amo a tua vida, mas você está errando, eu amo a tua vida, mas você não pode continuar pecando, eu amo a tua vida, mas você precisa ser santo. Não tenha medo de se arriscar por valores que são corretos. Se os valores são valores do céu, se os valores são a vontade de Deus, céu na terra, não tenha medo do risco. Corra o risco, porque é correndo o risco que você se torna participante. Então preste atenção, 3 coisas que te impedem de chegar ao alvo. Recompensa do agora, não ter medo, não saber deixar ir e ter medo de se arriscar. Elimine essas 3 coisas da tua vida. E eu tenho certeza absoluta, que o seu ministério vai ser a coisa mais poderosa que você poderia imaginar. Melhor, vai ser além do que você poderia imaginar, além do que o teu olho viu, além do que o teu ouvido ouviu. Agora, nós temos que diariamente investigar o nosso coração. Sonda-me, ó Deus, e me conhece. Veja se há em mim o caminho mau e retira de mim. Nós estamos sujeitos a isso o tempo todo. O tempo todo eu preciso olhar para as minhas decisões e ver até que ponto eu não estou completando a obra. Até que ponto eu estou parado apenas em querer saber a vontade de Deus. Quando a gente olha a igreja primitiva em Atos 4, depois da perseguição, eles se reúnem para orar. E a oração não foi, Deus, afasta os meus inimigos. Ou Deus, acaba com a perseguição. A oração foi, Deus,
me dá mais ousadia, me dá mais coragem. Move, continua movendo a tua mão com sinais e maravilhas. Nós não temos que orar, Deus afasta isso, Deus impede isso. Nós temos que orar, Deus, na mesma medida que as trevas estão aumentando, brilhe em mim a tua luz. Isaías 60. Na mesma medida que as trevas estão avançando, faz a tua igreja avançar. Na mesma medida que as coisas estão ficando piores, me faz enxergar que aqueles que estão em ti estão ficando melhores. Tudo é uma perspectiva. Dentro dessa perspectiva eu posso te garantir, nós não estamos num tempo de reclusão. Nós estamos vivendo um grande e poderoso envio. Os campos já estão prontos. É o maior tempo de colheita de todas as épocas. Nós somos a geração que pode ver a volta de Jesus a qualquer momento. Os povos alcançados, os povos não alcançados estão sendo alcançados cada vez mais. E toda a terra está sendo cheia da glória de Deus. O que você vai fazer com essa informação? Você vai transformar isso como uma revelação e começar a aplicar essa verdade? Ou ela vai ser apenas mais uma informação guardada no teu subconsciente que você não acessa? Eu tenho uma chave de Deus para a tua vida. Aplique. E eu tenho certeza que você vai viver o teu ministério como você nunca viveu. Feche os teus olhos. Em nome de Jesus Cristo nós vamos finalizar. Mas eu gostaria muito de orar por você que hoje quer ir. Você que ouviu essa palavra e que entende que quer ir. Senhor, ok, eu estou nas tuas mãos, eu quero ser lançado. Eu não quero mais me prender, eu não quero mais me relacionar com as coisas que não me possibilitam avanço. Eu quero quebrar tudo que me impede, eu quero ir, eu quero me entregar. Eu quero me alimentar do teu amor, eu quero completar a obra. Eu quero mais de ti, eu quero viver para você, Jesus. Se você é essa pessoa, onde você está, põe a mão no teu coração, porque eu quero liberar uma impartição aqui agora. Em nome de Jesus Cristo, se você tem chamado para missões e você quer alcançar povos, põe a mão no teu coração em nome de Jesus Cristo. Senhor Deus, o Senhor é aquele que está olhando sobre toda a terra, procurando os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E o Senhor é aquele que está vendo um coração genuíno, um sentimento genuíno dos filhos e filhas que estão com a sua mão no coração num sinal de eu quero viver para um propósito. Eu quero viver para aquilo que o Senhor me chamou. Eu quero viver para essa obra. Senhor, olha para essas pessoas agora e reparte toda a autoridade. Assim como Moisés repartiu parte da sua autoridade com Josué, eu me coloco nesse lugar e eu reparto parte daquilo que o Senhor tem colocado sobre a minha vida com cada um dos teus filhos que desejam ir. E eu posso garantir no Espírito que andar contigo não é perda. Andar contigo é uma grande aventura, mas é a melhor de todas as aventuras. Então, Pai, reparto autoridade com eles, eu reparto unção com eles, eu reparto ide com eles, eu reparto uma vida de sobrenatural, eu reparto dons, eu reparto completamente tudo que o Senhor tem me dado, Deus, todas as histórias, eu reparto absolutamente todas as palavras, tudo que o Senhor tem colocado sobre a minha vida, eu reparto com os teus filhos que desejam ir, e que desejam te amar mais, e que desejam alcançar o alvo e completamente romper com as cargas do passado. Senhor, que os olhos dos seus filhos se abram agora, que os ouvidos dos seus filhos se abram agora e que os corações se abram agora para receber mais de ti, Senhor. Eu libero mais do teu Espírito agora sobre eles, eu libero o poder de realização sobre eles, eu libero
capacidade de pioneirismo, capacidade de ser vanguarda. Eu coloco sobre a vida dos teus filhos a capacidade de, assim como Jesus, enxergar o futuro, anteviver o futuro. Eu declaro em nome de Jesus Cristo sobre homens e mulheres que têm fome e sede de ti. Eu declaro pés incendiados para ir, pés queimando para ir. Eu declaro, eles não vão conseguir ficar parados mais no mesmo lugar, mas eles avançarão na direção que o Senhor os está lançando. Senhor, eu oro agora para que pontes com o passado sejam quebradas e que os seus filhos sejam impulsionados ao avanço, Senhor. Eu abençoo cada líder dessa cidade. Eu abençoo cada pastor dessa cidade. Eu abençoo, Deus, cada filho e cada filho teu nessa cidade. E nós profetizamos que esta cidade é berço de avivamento. Que essa cidade é celeiro de avivamento para o nosso estado. Que essa cidade é farol, Senhor, que resplandece, que ilumina e que faz com que todos olhem e procurem o que está acontecendo aqui. Então que nós sejamos incubadora de propósito para o nosso país, Senhor. Eu oro por isso. Eu abençoo cada filho e cada filha nessa noite. E eu declaro, vai ser o melhor final de semana de todos que eles já experimentaram nesse ano. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, meus queridos. Deus abençoe. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que a graça e a paz do Espírito Santo resplandeça sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família. Que o teu ministério seja poderoso. E que você, a cada semente que tem lançado, colha 30, 60 e a 100 por um. Um beijo grande, fiquem com Deus, um prazer enorme. Presbítero Leandro, muito obrigado. Te amo, meu querido. Tchau, tchau. Deus abençoe.